Eu sou Maria Goretti, tive uma infância bem difícil, nós somos 6 irmãos, meus pais eram muito humildes, não tinha condições de pagar a escola para nenhum de nós estudamos na Escola Dom Bosco na época dos caras sujas, então a Escola Dom Bosco a gente não pagava. Eu me lembro que eu fiz do pré-escolar até, na época, o 8º ano. Saindo da Escola Dom Bosco, eu fui fazer magistério. Me interessei pela área do magistério. Na verdade, eu quis porque as amigas da infância foram fazer o magistério. Mas me apaixonei pela profissão. Me casei, eu estava já fazendo magistério quando eu me casei. Fiquei casada há 20 anos, depois me separei. Durante o casamento tive 2 filhos, Tiago e Mário. Tiago é típico e o Mário veio atípico. Na época do nascimento do Mário foi um choque, porque naquela época não se ouvia falar muito de pessoas com deficiência. Eles usavam o termo síndrome de Down, era falado como mongoloide. Então eu passei por todo esse processo, foi um choque muito grande, tive depressão pós-parto e deu muito trabalho eu entender o que era isso. Como eu já era funcionária pública, eu resolvi trabalhar na APAE como professora. Pedi na Secretaria de Educação e me deixaram trabalhar lá. Aí eu vivenciei todas as deficiências ali na APAE. Foi uma grande escola, aprendi bastante. Depois eu passei no concurso de coordenação e fui coordenar um centro de educação infantil. Passei por várias escolas, fui me adaptando, fazendo especializações, fiz especialização em educação infantil, em educação especial, em didática da educação. E hoje eu estou terminando, já me formando em terapia ocupacional, para atuar na área. Hoje eu atuo como psicopedagoga, além da minha profissão de coordenadora pedagógica. E agora em outubro eu começo a atender como terapeuta ocupacional. O Tiago, filho mais velho, né? Ele foi uma criança muito esperta, brincou muito, a infância dele foi muito rica, brincava na rua mesmo, naquela época brincadeira de rua era muita riqueza, né? E o Tiago se formou em engenheiro civil, ele aqui em Poços de Caldas. Criei meus filhos tudo aqui, nasci aqui e criei os filhos aqui. Tiago se casou e foi morar em Rio Claro, trabalha hoje como engenheiro civil. E o Mário, Tiago tinha 3 anos quando o Mário nasceu. Quando o Mário nasceu, na hora eu não percebi que ele tinha síndrome de Down. Mas em seguida o médico entrou no quarto e deu a notícia. Foi assim, como se tivesse jogado uma bomba. Ele olhou para mim e falou, vou aproveitar que você não está sob efeito de anestesia, já vou te dar logo a notícia. Seu filho é mongoloide. Ele vai andar com você abraçado na rua e de língua para fora. Foi essa imagem que eu criei quando ele nasceu. Por isso a depressão pós-parto depois. Aí eu fui entendendo aos poucos o que era o mongoloide que se falava na época. Aí hoje está muito mais suave, né? Porque hoje é falado o termo correto. T21, que é a trissomia do cromossomo 21. Aliviou bem, porque eu fui esclarecendo bem os fatos. O Mário não anda com a língua para fora, não anda abraçado comigo na rua. Ele é uma pessoa super inteligente. Ele adora jogar videogame, adora música, adora passear, viajar. Então o mundo do Mário é um mundo muito lúdico e também pé no chão. Ele entende sobre todos os assuntos. Ele sabe falar sobre política, sobre futebol, sobre o tempo. Então, é uma pessoa que quando nasceu não tem nada a ver com o que o médico me disse. Também nunca mais vi esse médico, que eu fiz questão, sei o nome dele, mas fiz questão de nem passar na porta do consultório. Qual a parte mais difícil? Correr com as terapias. Eu trabalhava muito, como até hoje trabalho, e corria com as terapias. Ele frequentou a APAE, fazia fora da APAE fono, físio, ia na nutricionista, então ele teve um acompanhamento muito bom. Mas quanto tempo? Foi uns 8 anos. Para mim, a parte mais difícil foi receber a notícia e depois quando ele entrou na escola, já como professora, na época eu era vice-diretora de uma escola de Poços, e eu levava ele para a escola junto, como o Tiago também estudava nessa escola. É uma escola que eu gosto muito, é o CAIC, né? E eles estudavam lá. E eu, como vice-diretora, eu fui na entrada fazer a fila das crianças para entrar.
o Mário, com 6 anos, teria que estar indo para o primeiro ano. E uma mãe puxou uma criança de perto do Mário e falou para a criança assim: não fica perto não, para você não pegar. Como se a síndrome de Down fosse uma doença. E não é, né? Mas a mãe também não tinha culpa. Naquela época ninguém ouvia falar sobre isso. E aí eu fui entendendo, ali doeu muito. Foi a época que eu vi que meu filho ia ter mais dificuldade para aprender a parte acadêmica, não ia acompanhar como as outras crianças, como o Thiago acompanhava. E este foi um baque também, a hora que ele ingressa na acadêmico, no primeiro ano. E aí, tudo que se faz nessa época e deixa traumas na criança, né? Mário pegou um trauma nessa época a professora pediu para ele desenhar, escrever a letra A e colar papel crepom. E ele cansou daquilo, ele foi cansando. Um dia ele empurrou e falou: chega, não quero mais saber da letra A. E daí para frente ele não quis mais saber de escola. Então foi um trauma que ele criou na mente dele. Também não culpo ninguém, porque não se ouvia falar sobre isso. Ninguém tinha preparo para trabalhar com isso. Então o Mário não é uma pessoa alfabetizada, mas é uma pessoa letrada, né? Não ser alfabetizado não significa que não sabe ler a vida. Ele sabe muito bem ler a vida. Então isso para mim é uma grande lição. Eu levei isso como lição e cuido bem dessa área das crianças na escola para não traumatizar. Porque se a criança pega um trauma, ou a gente marca essa criança negativamente ou marca positivamente. Vai crescer um adulto frustrado. Então, está nas mãos nossas de professoras fazer o serviço bem feito. Claro que a família contribui muito, mas dentro da escola a gente tem que saber como lidar com a inclusão, com as crianças típicas também, para que ninguém tenha trauma no futuro. E como exemplo, o Mário, como ele não quis saber mais da escola, foi um momento que eu falei: não, nenhuma criança pode passar por isso. Então eu fui me especializando e tento dar a minha contribuição na educação, né? Na educação inclusiva, na educação de um modo geral, porque cada um é único. Mesmo a criança que não tem nenhuma deficiência, ela é única. Ela traz de casa uma bagagem, ela já nasce com uma bagagem, né? E a gente tem que saber respeitar isso. Então, a minha luta é para que nenhuma criança fique como o Mário, sem ser alfabetizado, mesmo com alguma deficiência. Eu daria recado porque é para lutar pelos seus filhos, os professores, pelos seus alunos, que a família tem que estar junto com a escola, não pode ser negligente, tem que acompanhar tudo, tem que lutar para que as crianças vá para a escola, que tenha o lugar deles, que não esconda as crianças em casa ou que não deixe fazer terapia. Terapia é muito importante. É um tripé: família, escola e terapeutas. Sem esse tripé não vai, a criança não segue. Só a família não vai seguir sozinha. Família e escola precisa da terapia para criança com deficiência, só o terapeuta não consegue nada sozinho, então é uma união aí entre os três. É importantíssimo isso. Para mim foi um grande aprendizado a APAE. Eu aprendi muito lá na APAE. Sou muito grata por ter passado por lá. Aprendi muito agora como estudante de terapia ocupacional, como estagiária, que estou sendo ainda, com a Ampliar, aqui de Poços. A Andréia, lá do Ampliar, a Juliana, que é a fono da Ampliar, são excelentes profissionais. Tem o pessoal da Singular hoje, da Prefeitura, que são meninas ótimas, que cuidam muito bem da inclusão. A Secretaria de Educação de Poços avançou muito na área de inclusão, olham muito pelas escolas, pelos meninos de inclusão e por todos, de um modo geral. Então essas são minhas referências, sabe, que eu convivo diariamente. A minha equipe hoje, do SEI Sebastião Martins, são excelentes, as profissionais que estão ali são excelentes, não só professoras, como merendeiras, serviços gerais, agentes de educação, elas empenham, mesmo sem muitos recursos, elas sabem dar o recado delas e buscar. 3 histórias que me marcaram. O Mário foi um marco na minha vida, né? Thiago também é um marco, porque os filhos quando nascem muda tudo, né? Foram histórias muito importantes, porque foi difícil ter 2 filhos diferentes e ter que educá-los numa sociedade onde eu não tinha recursos financeiros, então eu tinha que lutar. Por isso eu fiz tanta especialização, que eu fiz as especializações para o meu crescimento e para dar o melhor para os meus filhos. Então eu luto até hoje por isso, né? Porque o Mário precisa de mim a vida toda. O Thiago já é independente, mas não deixa de ser filho e não deixa de preocupar.
Então, essa história me marcou muito. O que me marca muito também é quando eu vejo que a família não se empenha e que a família não aceita. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente sai do luto e vai para a luta, mas tem muita gente que permanece no luto e que não quer ser ajudado, e aí a criança que sai prejudicada. Isso me marca muito. Isso a gente não sabe como chegar, porque você vê que a pessoa está no luto até hoje, a criança já está grande e está no estado de negação, a família está de negação e só prejudica a criança. Isso é um marco também negativo. Olha, a gente ainda está engatinhando nisso, né? Eu penso que a tecnologia veio para ajudar muito, muito. Só que tem que saber fazer bom uso. Por exemplo, as crianças de hoje não podem ficar muito tempo na tela. A tela é prejudicial. Muitas crianças estão sendo diagnosticadas como autistas e pode não ser autista, porque confunde por conta do uso da tela. O uso indevido da tela, né? A gente mesmo, como adulto, a gente não sabe ficar sem o celular. Você esquece o celular, parece que você esqueceu um braço, uma perna, você necessita do celular. E a criança, ela está muito focada nessa tecnologia do celular. E isso é prejudicial para as crianças. Mas depois, para a gente, é muito bom. A tecnologia ajuda muito, a inteligência artificial veio para ficar e para auxiliar. Auxiliar no relatório, os médicos no diagnóstico. Ela tem que saber ser bem usada. Eu não aconselho para criança. Ainda mais criança com deficiência. E a ciência? A ciência evoluiu muito, é importantíssima. A ciência, sem a ciência a gente não consegue nada. A tecnologia também está aí para ajudar, mas só que não é para as crianças. Agora não. Eu acho que as políticas públicas têm que ser revistas. Tem muita coisa que não funciona na prática. Eu vou dar um exemplo. Uma criança suporte nível 3 de autismo, e você tem uma sala com 20 alunos, cada um de um jeito. Mesmo sendo típico, cada um é de um jeito, cada um tem a sua história, né? Aí você coloca lá uma criança suporte nível 3 de autismo não verbal, que tem crise, e outro nível 2 e outro suporte 3. Você tem o suporte 1, 2 e 3 dentro de uma sala de aula com mais 20 crianças. O que você vai fazer? A professora não faz mágica, ela sozinha não dá conta. Ela tem que dar conta dos outros 20. Enquanto você inclui esses 3, se você não tiver um ajudante e que entenda, que estude, que vá buscar, mesmo assim é difícil, se você não tem um apoio de uma equipe técnica por trás, você vai deixar você está incluindo 3 e excluindo 20. Então é complexo essas políticas públicas, tinha que ter o chão da escola. Muitas coisas ali tinham que ser mudado. Eu não estou falando que a criança não tem que ser inclusa, ela precisa ser inclusa, mas tem os momentos, né? Uma criança suporte 3 que é não verbal, que não compreende e que não consegue ficar sentado muito tempo, como é que ela vai ser inclusa na atividade se ela não tem como parar ali? Às vezes tem até um TDAH ali acoplado no autismo, né? Então é complicado, e que a mãe ou a família não aceitou, está em estado de negação, não leva para nenhuma terapia. É humanamente impossível incluir essa criança. Então, eu acho que ainda tem muito que melhorar as políticas públicas. Já avançou muito da época do Mário para hoje. Eu vejo um grande avanço. Mas a gente ainda está engatinhando. Para criticar a escola, tem que ir lá no chão da escola. Porque tem que estar no chão da escola para poder tecer críticas aos profissionais da escola. Porque é muito fácil você não estar ali dentro e falar que a professora não consegue incluir. Mas foi lá ver como é que está sendo a sala dessa professora? Foi lá ver que tipo de aluno ela tem? Que ela não tem só aquele, mas tem os outros? Então isso dói muito, isso é uma dor de todos os profissionais. E na terapia, eu penso que a terapia sozinha não faz efeito. A terapeuta tem que ir para a escola, conversar lá na escola, falar com a família, para que essa criança consiga avançar. Não vai assim, eu vou atender aqui, eu não quero saber da escola. Não é assim que funciona. Tem que fazer visita na escola, visita na sala de aula dessa criança, para você entender. Porque a criança numa sala de aula ela é de um jeito. Ela só com o terapeuta ela é de outro. E em casa ela é outra. Por isso eu falei do tripé. Tem que estar ali alinhado, porque senão não vai dar certo, não. Os pilares todos ali. Os pilares têm que estar junto.
Eu queria que as famílias, né? As famílias e os profissionais, né? Tanto terapeuta quanto os profissionais da educação, da área de educação, assistisse o documentário para ver que eu entendo a dor da família, porque eu vivo isso, eu entendo a dor do professor de sala de aula, porque eu também vivencio isso, e eu entendo a dor do terapeuta, porque eu também sou terapeuta. Então, eu consigo transitar por esses ambientes e aprender com esses ambientes. A gente nunca sabe tudo, a gente está no processo de aprendizagem. E enquanto processo de aprendizagem, a gente tem muito ainda que caminhar. Se a gente quer incluir de fato, a gente tem que estar alerta nesses 3 pilares. Não desista nunca. Essa é a minha frase, não desista nunca. A gente tropeça, a gente cai, a gente se quebra todo, mas a gente levanta, se arruma, se apruma e continua. É um dia de cada vez.